noite, Floripa, boa noite, Brasil, boa noite, mundo. Eu estou Eustáquio André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Bem, semana passada vocês viram, né? Foi algo maravilhoso, tivemos muitas surpresas aqui no Vida Inteligente, foi a comemoração dos 10 anos dos Mosaicos do Novo Ciclo, a série Mosaicos do Novo Ciclo, aquela que o Jorge Antônio Ouro participa, e foi muito gratificante receber tantas, como é que se diz, tantos eflúvios, tantos obrigado, tantas gratificações e inclusive também as visitas que nós recebemos aqui. Gente de Caxias do Sul, gente de Jaú em São Paulo, gente do Vale do Paraíba, gente de todos os cantos, 15 pessoas que estiveram aqui conosco, congraçando, simplesmente saíram de seus locais de trabalho, suas residências, pegaram um avião, outros meios de locomoção, vieram até o Vida Inteligente, se instalaram, assistiram o Vida Inteligente, foram para o hotel e foram de volta para suas casas. Então isso é maravilhoso, isso é fantástico. Espero que a gente possa continuar um bom tempo fazendo isso. Bem, hoje eu vou direto à questão, porque o nosso assunto é deveras importante aqui hoje. Sempre o Vida Inteligente já tem quase, nesse tempo todo, nós temos quase 30 e poucos programas alusivos à saúde, que eu acho muito importante a gente falar. Já falamos sobre diversas áreas da saúde, diversos ramos da medicina, psicologia, são coisas que são necessárias, porque muitas vezes vocês assistem essas entrevistas na televisão e são muito técnicas, o entrevistador interrompe muito, tem outros convidados, então o profissional nunca pode passar a sua ideia por completo. Então a gente aqui tem 1 hora direto, sem intervalos, então nós podemos explorar bem o assunto. E hoje eu trago, depois de esperar muito tempo aqui, né, o Dr. André Locatelli, ele é de Caxias do Sul, ele é médico homeopata e também ortomolecular, é isso? É isso. É isso, então já vamos... Então, e nós vamos falar sobre questões muito importantes que talvez vocês jamais tivessem ouvido. Vamos falar de saúde. Nós sabemos que tem todas essas especialidades, sabemos como atua a homeopatia, vamos saber mais hoje. E também o ortomolecular. O que é esse tão falado ortomolecular? O que é as questões do bioidêntico? O que são isso? Vamos desmistificar e desmitificar tudo isso. Tudo bem, doutor André? Tudo ótimo, Greg. Demorou, mas você está aqui, né? É uma satisfação estar aqui no teu programa. Eu me realizo vindo aqui porque há muito tempo eu queria vir e falar contigo e falar com os telespectadores. Então, e há muito tempo eu queria que ele viesse aqui, né? Porque o doutor André tem me ajudado bastante na questão da saúde, né? Afinal, eu sou um senhor agora. E nós precisamos, a partir de determinada idade, que nós vamos falar já, é preciso que a gente comece a ter uma certa profilaxia, né? A gente começar a se tratar, né? Claro. Porque parar com isso de só ir buscar um profissional quando a gente tem algum problema de saúde. Às vezes pode ser tarde demais, né? Isso. Grego, acho que a gente vai começar falando assim, vamos lá. Da matriz celular, né? A gente vai começar de baixo para cima e depois de cima para baixo, ou de dentro para fora, né? Então, a célula em si, ela tem uma matriz, né? E ela tem nutrientes que ficam ao redor dela, que ficam alimentando esse sistema, tá? Quando a gente não tem esses nutrientes, nós temos toxinas. E hoje em dia o ser humano está cheio de toxinas que são bioquímicas ou biofísicas nesse ao redor dessa célula. As toxinas são derivadas do quê? Claro. Então, assim, uma célula normal, tá? Ela tem todos os nutrientes, elas têm os aminoácidos, elas têm as vitaminas, os minerais que circundam essa célula. Sim. Tá? Então, as trocas celulares, a formação de ATP, tá? Que é um termo meio técnico, mas eu vou ter que usar, ocorre dentro da célula, ou seja, a usina termodinâmica da célula acontece. Sim. Com o passar do tempo, essa usina vai recebendo, então, toxina de fora, que são os pesticidas, que têm os metais tóxicos envolvidos com ela, tá? O excesso de carboidratos simples. Alimentação. Okay. O que nós temos assim na natureza, nós temos o seguinte, nós temos aminoácidos essenciais, nós temos ácidos graxos essenciais, mas nós não temos carboidratos essenciais. Opa, interessante, nunca ouvi isso. Tá? Primeira vez. Então, o que é um carboidrato essencial? O carboidrato essencial é a glicose. Glicose, ok. É a glicose. Então, quando você ingere uma farinha branca, você está ingerindo glicose, ok? Existia um dentista chamado Weston Price, que antigamente ele foi pelo mundo, ele era muito rico, ele viajou por todo o mundo e ele estava tentando achar uma cárie, tá? E ele ia para países isolados, ou seja, cidades isoladas do planeta. E ele chegava lá e aquela população não tinha cárie, não existia cárie. Por quê? Se alimentavam de pescado, de peixe, de aveia, mas não existia açúcar.
Então, com a industrialização, né, com a vinda dos alimentos refinados, começou a haver esses problemas, ou seja, cárie. Eles pegaram esse nativo, colocaram numa cidade, em alguns meses ele já apresentava depressão, cárie e outras patologias. Então, assim, até 1931 não existia infarto do miocárdio. Sério mesmo? Não existia. Não, sério? Como é? Teve um médico americano em Boston que comprou o aparelho Sim. de um irlandês, levou para os Estados Unidos e ele ficou 5 a 6 anos para achar um caso de infarto do miocárdio. Com o advento dos óleos vegetais, que os óleos vegetais eles são hidrogenados. Isso diz que é terrível, É terrível. Assim como as margarinas. Claro, também, tudo. Isso. Em 1960, nós tínhamos assim 300 mil casos de infarto nos Estados Unidos. Então, isso mostra historicamente que com o passar do tempo e com o passar da modificação da alimentação, nós temos os distúrbios que acontecem com o ser humano. E a nível da matriz celular, que recebe um carboidrato simples, recebe alimentos com condimentos, com conservantes e não sabe lidar com aqueles dejetos. Porque a célula, ela faz cocô e xixi. Deve ser, né? Porque se Claro. ela trabalha, se ela beneficia tudo. Ela beneficia. Ela é um ambiente eletromagneticamente saudável nesse sentido, né? Então ela tem que absorver e tem que eliminar, tá? E para eliminar a gente tem que ter essa matriz, essa celular livre. E ela é mal acostumada. Opa, o que é isso? Como assim? Ela é mal acostumada. A célula? A célula. Por quê? Otto Walsburg, que é um judeu-alemão, ele ganhou 2 prêmios Nobel, Opa. Em medicina, provando que a célula, recebendo oxigênio, tá, e recebendo pouca glicose, ela não vira uma célula cancerígena. Então, assim, toda célula com muito oxigênio e sem a glicose, ou seja, sem o carboidrato essencial, ela não se transforma em célula cancerígena. Porque a gente produz células cancerígenas aos montes durante o dia. Mas tem a natural killers, que são células que matam. Sim, não são os leucócitos. Não são os leucócitos, são outra coisa. NK é outra coisa. Tá, olha que interessante. Que acaba matando as células cancerígenas. Então você não pode dar ambiência para a célula cancerígena, é isso? Exatamente, a palavra é ambiência, que fecha com a questão da homeopatia, porque a homeopatia a gente fala de ambiência, de terreno celular e limpeza desse terreno. Então, tudo é uma questão de limpeza, de ambiência. Nós começamos bem. Então, considerando isso, como é que chega... O senhor é um médico homeopata, tem outra especialidade também, trabalha com outras coisas. Mas como é que chega o paciente que te procura? Ele vai em busca do quê? Muito bom, Grego. Eu acho que nós combinamos isso, porque assim, é incrível. O paciente que me chega, ele não me chega assim, simplesmente puro, sem toxina, sem sintomas, sem nada. Ele chega como um amontoado de sintomas e com um agregado de medicação, que também é toxina. E automedicação, muita automedicação. Então, assim, nós temos 5 ou 6 medicamentos alopáticos da indústria farmacêutica normal, da farmácia normal. 5. Cada um deles tem 5 efeitos colaterais. Se você for ler uma bula, você não toma nenhum, né? Exatamente. Nenhum. Exatamente. E existe uma regra da indústria farmacêutica, que é o seguinte: nós temos 17 anos para formar uma patente. Tá? Sim. Você forma a patente, você tem 17 anos para vender esse medicamento no mercado. Sim, tá? Antes que a patente vire pública, Isso, né? Exatamente. Só que o problema é que para você montar essa patente, você tem que criar uma substância que não exista na natureza. Exato, isso. Então você tem que modificar o radical, um exemplo disso é o estradiol, das pílulas anticoncepcionais. Tá. Então você tem o etinil-estradiol, que faz parte da pílula, do componente da pílula. Então a mulher está tomando algo que não é próprio dela. Que esse etinil-estradiol é 426 vezes mais potente que o próprio estradiol, que é o hormônio dela. Puxa vida. Tá? Então, assim, isso deve dar um grande efeito colateral, né? Olha só, Grego, assim, o organismo ele entende o que é uma vitamina B12, ele entende o que é um oxigênio, ele entende o que é um estradiol bioidêntico, mas ele não entende o que é ET, o que é modificado a nível molecular. E a indústria tem uma regra, ela não pode vender o que a natureza produz. Isso é fantástico. Eu não sabia dessa lei, dessa norma, né? Então não se pode patentear vitamina B12, selênio, zinco, cromo, oxigênio, aí entra o ozônio, não se ganha dinheiro. Então, assim, enquanto tiver
interesses econômicos na saúde, nós não vamos ter uma saúde perfeita das pessoas. Então vai demorar muito, né? Porque a indústria farmacêutica depende da consciência das pessoas. Exatamente. E aí? Como é que se muda isso? Isso aí já é tradicional, já é muito tempo, né? Até falando da sua área aqui, acho que é bom tocar. Eu não sei quem fez aí, ano passado ou retrasado, quiseram detonar a homeopatia. Vamos usar esse termo, detonar a homeopatia. Né? Claro. Né? E fizeram, parece que um dia fizeram uma reunião, não sei onde, em que país, onde pegaram tudo que era remédio homeopático e um monte de voluntários tomou tudo aquilo e não aconteceu absolutamente nada com aquilo. Então, a homeopatia que diz que trabalha por semelhança, né? Os símiles, né? Sim, similia similibus curantur. Isso. Então, por que a homeopatia, eu já disse aqui certa vez no programa e repito hoje com a sua presença, eu só estou aqui hoje vivo graças a um homeopata. Sério, Dr. Breno, não lembro o sobrenome dele, porque eu tinha muitas pneumonias, cada resfriado que eu tinha se transformava em pneumonia, broncopneumonia, tive pneumotórax, já tive febres de 42 graus, delírium tremens, essas coisas, e usava aqueles antibióticos terríveis, Keflex 1000 e não sei o que acabavam. Até que um dia, sem ter mais solução, resolvi procurar um homeopata. E caí na mão do Dr. Breno. Fiquei 2 horas lá com ele na consulta, acho que foi mais. Pergunta até qual é a cor do teu cabelo, onde você anda. Pergunta que parece que não tem nexo, né? Absolutamente nenhuma, né? Bom, acabou a consulta, estou falando para você que você é um profissional disso. Acabou a consulta, ele me deu, não sei o que eu não me recordo, faz muitos anos, um tal de C200. Era não sei o que, C200. Claro, diluição 200. É forte ou fraco o 200? É profundo. Profundo, ótimo. Profundo. Aí fui, aviei, tomei. Antes ele já havia me avisado, te prepara, porque certamente você vai ter a maior pneumonia da sua vida. Claro. A maior pneumonia. Eu falei, tudo bem, mas você não me faz nada. Você fica firme. Tomei aquela coisa, mandei aviar, tomei. Um negocinho minúsculo, não pode ser. Realmente passou um tempo, Deus do céu. Grego assim. Vamos partir de 2 questões interessantes do seu caso. E aí, deixa eu completar só. Aí eu tive, 42 de febre, me doía tudo. Eu ligava, Breno, eu vou morrer. E não, você aguenta aí, não toma nada. E olha, doutor André, do jeito que veio, foi embora. Já se passaram quase 40 anos e eu estou aqui firme e reconheço que foi graças a ele. Claro. Nunca mais eu tive absolutamente nada com uma coisinha C200. Ou seja, a anamnese correta leva praticamente à cura. Vamos analisar isso à luz da ciência. Vamos lá. Tá? Como se a ciência estivesse nos questionando. Tá? A minha maior descoberta foi alguns anos atrás, quando eu olhei um medicamento homeopático, por exemplo, arsenicum album, 12CH, e vi que aquela centesimal riemanniana de 12 tinha uma frequência de 660 Hz. Eles testaram a nível de Hz a frequência. Então, dentro daquela água, que é dinamizada, tá? Uma substância mineral chamada arsenicum, tá? A 12CH, a partir de 12CH a gente não tem mais matéria, é o número de Avogadro, então a gente não tem mais matéria ali. Só tem impresso na água, e a gente sabe que a água recebe impressão. Claro, a gente tem uma série de testes aí, né? A frequência específica daquele mineral. Então, assim, o celular toca, a gente atende e a gente ouve uma voz, mas a gente não vê. Tá? No remédio homeopático, tem aquela substância impressa na água em forma de frequência, que dá para ser medido. Então, a ciência, tinha um professor meu que dizia assim, depois de 2012 vamos provar que a homeopatia funciona. E é lógico, hoje em dia tudo é energia, tudo frequência. Tudo, isso é verdade. Não tem como fugir disso. E a homeopatia, como ela funciona em animais e em crianças, não existe efeito placebo. Quer dizer, a minha mente vai dizer assim, Grego, tu vai melhorar, tenho certeza, põe isso na tua cabeça. Aí o paciente vai lá, acredita em mim e tal, e melhora. Não existe isso para criança e para animal. Como é que criança e animal melhoram com a homeopatia? Isso é verdade. Não tem efeito placebo. Então, jogando essas duas questões, a frequência em si, tá? Que é libertadora, porque hoje em dia tudo é frequência, dá para se medir. Sim, dá para se medir mesmo. Hoje em dia, uma carga de fruta que vai para a Alemanha, eles não abrem a carga, eles pegam o espectrofotômetro e vão medir a frequência de uma laranja saudável. Se tiver podre, eles não abrem, devolve o carregamento. Devolve tudo. Por frequência. Né? Por que não pode ter... Quer dizer, isso a gente sabe que existe uma lógica da indústria de querer denegrir a homeopatia,
de uma forma para eles poderem ganhar. Você me leva a uma outra questão. Você é médico. Você fala essas coisas. Como é que o CRM, o regional ou CRF, né, essas coisas, como é que ele vê essa questão do que você está falando, frequências aqui? Ele aceita isso como base científica? Porque a frequência pode ser medida, né? Provada, tem aparelhos para medir. Exato. Como é que o Conselho Federal de Medicina ele aceita esse tipo de auxílio numa anamnese, vamos dizer, num tratamento? Bom, o Conselho Federal de Medicina aceita a homeopatia como especialidade. Sim. Então, se aceita algo que não é material, porque certo, a terapêutica não é material. Sim. Tá? A acupuntura, que funciona com os meridianos Mas de energia... foi aprovado agora, né? Foi aprovado agora. Olha só, depois de tantos e tantos anos aqui. Então, eu acho que a ciência ela é muito materialista, né? Mas ela não pode ser dogmática. As pessoas têm que pensar. Com toda certeza, sim. Né? Que existe algo além da matéria. Todos nós sabemos. Então, o que a homeopatia fala é energia vital. Né? Então, essa substância que você tomou lá com o homeopata, ela entrou no teu organismo e fez uma reação de cura. Ou seja, o teu eu mais interno, que a gente chama, bateu junto com a tua energia vital e formou uma energia curativa. Que foi aquela sudorese, a volta dos sintomas antigos. Total. Eu pensei que eu ia embarcar mesmo. Então a gente tem que piorar para melhorar. É isso. Que é aquilo que às vezes o Jorge fala do planeta, né? Que eu acho bacana. O planeta é como se fosse um paciente. Ele tem que piorar, agudizar. Para depois começar. Que bom, né? A gente está chegando muito perto da cura. Não sei, vamos lá. Então, vamos voltar para o começo. Ok. Aí o paciente chega e geralmente ele está, como você disse, intoxicado, automedicado. Qual é o primeiro passo, então, vamos dizer? Porque muita gente não gosta da alopatia. Já trouxe aqui profissionais da medicina. Sim. Que não denigrem a indústria farmacêutica. Sim. Mas chamam a atenção para muitas coisas que tem. Tem um doutor aqui que ele diz que não é bula, é burla o que tem lá naquela coisa que vem dentro. Então ele mostra muitas coisas que são perniciosas assim dentro da alopatia. Mas ela não é de todo ruim, porque tem muita gente que está viva hoje graças à alopatia. Claro. Mas nós temos que ter a mente aberta para as novas técnicas. Claro. E por que se combate? Então vamos lá, antes de você começar a responder isso, por que se combate tanto a Hahnemann, a homeopatia? É produto isso da indústria alopática, essa difamação? Os resultados a gente está tendo, eu tenho a minha prova, tenho N pessoas que eu conheço também que se curaram através da homeopatia. Sim, é um processo mais moroso. Né? Por isso que a gente fala doses homeopáticas, né? Devagarinho e tudo isso aqui. No teu caso não foi. Não foi, o meu foi uma só. Então, como é que você lida com isso aí? Com o paciente para ele procurar um homeopata? Porque provavelmente ele já procurou tudo, não conseguiu, né? Então ele já não aguenta mais, que nem eu. Porque assim, agora pensando com relação à homeopatia, se eu for dar uma potência profunda que nem tu tomou de 200 CH, que é a centesimal riemanniana, para um paciente que estiver intoxicado, ele não vai conseguir fazer a reação de cura. Então, normalmente o paciente que me chega, ele é uma montanha de medicamentos alopáticos, tá? Ele está intoxicado, em outras palavras, está intoxicado. E eu não consigo nutrir ele se ele estiver intoxicado, então eu tenho que desintoxicar e ao mesmo tempo nutrir. Então eu vou entrar assim com a fórmula ortomolecular, eu vou fazer o teste, que é um teste de biorressonância que eu faço, eu vou verificar todas as eficiências que ele tem, de magnésio, de selênio, de zinco, de vitaminas. Interessante, você me falou antes da gente começar o programa, de que existe um aparelho para isso? Claro. Então eu não preciso fazer exame clínico, ninguém precisa tirar sangue de mim, nem coisa nenhuma. Que maravilhoso, olha só. Porque os exames laboratoriais de sangue, eles são estatísticos, eles não valem para uma medicina funcional boa, de qualidade. Olha que interessante essa informação. Você tem que pegar os seus dados, ou seja, o médico tem que pegar os seus dados e dividir em quartis, dividir por 4, entre o máximo e o mínimo. Sim. E aí fazer um diagnóstico. Porque ele já tem, os laboratórios já tem um padrão, né? Em cima daquilo que ele te diz o resultado. Como esse padrão é estatístico, ele é aleatório. Ele pega pessoas que são saudáveis, 5 mil, 6 mil pessoas para fazer os exames. É que nem a astrologia de rádio, todo mundo de touro hoje vai ter isso. Não, cada um nasceu sob uma certa influência. Então é a mesma coisa o ser humano, então? Então a medicina tem que ser individualizada nesse Olha ponto. Que interessante, muito bom a gente ouvir isso. Voltando para o nosso paciente, ele está lá, aquela montanha de medicamentos. Eu montei uma fórmula para ele, tá? E além do mais, eu tenho que olhar para o lado mental dele, porque a homeopatia tu tem que saber os códigos mentais e emocionais que aquele paciente Eu sei disso. A anamnese é maravilhosa da homeopatia. Que é o segundo passo. Então, eu não mexo na alopatia que ele está tomando, eu introduzo as fórmulas nutricionais, né, vitaminas, aminoácidos,
e faço a homeopatia de fundo, ou seja, a homeopatia que vai provocar... Interessante o que você está falando. Então não existe choque, porque geralmente falam que quem tem homeopatia não pode ter nada de alopatia. Como é que é um mito ou não? É um mito, porque na realidade a homeopatia, meu professor de homeopatia falava muito isso, né? Que a homeopatia funciona de qualquer forma, né? E realmente funciona de qualquer forma. Porque assim, a corticoide inibe, digamos assim, a ação da homeopatia. Sim. Tá? O corticoide em si. Cânfora, medicamentos que tem cânfora, também corta a homeopatia. É mesmo cânfora? Tirando isso, tu só vai ter a nível celular mais toxinas, ou seja, tu vai ter mais efeitos colaterais da alopatia, mas não vai interferir na ação homeopática. Lógico que o paciente que não está tomando nada, ele vai ter uma reação mais esplendorosa, ele vai ter uma reação melhor a nível... Melhor, vai assimilar melhor. Vai assimilar melhor. Lembra, eu vou te contar mais uma coisa, só para a gente ilustrando a nossa conversa, que é muito agradável aqui. Eu tinha um médico homeopata aqui em Florianópolis. Teve uma época que eu trabalhava com Kirlian, Kirlian. E esse médico homeopata, posso falar o nome dele, Dr. Ricardo de Bernardi, é um famoso aqui, ele mandava os pacientes dele para mim, depois da coisa, eu tirava uma foto Kirlian antes da pessoa tomar o medicamento, aí ela tomava, ficava 15, 20 minutos ainda na minha sala, e logo depois a gente tirava a nova foto. Fantástico. Então era evidente, porque as pessoas gostam de prova, né? Eu quero saber o que eu estou tomando, se está funcionando ou não. Claro. E você não imagina as diferenças. Claro. E ele usava isso cientificamente para mostrar para o próprio paciente. Então é uma coisa fantástica, que a gente pode registrar isso. Porque assim, Grego, a genética, quando eles foram fazer o genoma humano, eles achavam que a gente ia conseguir no DNA, RNA, a maravilha, ou seja, descobrir a questão do ser humano em si, Sim. como que ela é. Só que eles descobriram que o ser humano tem 22 a 25 mil genes e um rato e um macaco tem 17 a 20 também mil genes. Então não se encontrou aquele mapa genético. E a célula em si, no núcleo, no DNA, não funciona o cérebro da célula. Ali são os testículos só. O cérebro da célula é na membrana. A gente voltou para a célula, né? Sim, claro. E a célula tem uma membrana que tem antenas. E essas antenas, elas captam como é que sinais. Como é que é o nome dessa membrana? Ela tem um nome? Citoplasmática. Membrana citoplasmática. Isso. Membrana citoplasmática. Claro. Tá. E aí a epigenética vem dizendo assim, se eu me alimentar de coisas que inibem a minha expressão gênica do câncer, tá ótimo. Se eu cantar um mantra para essa célula, vai funcionar também, porque ela vai sentir. Se a minha célula ouvir os fractais... Sem dúvida, sem dúvida. Ela vai se modificar. Então, se quebrou um paradigma, não é mais o gen que te determina. Não, é interessante que você pode... Isso aí você pode provar isso. Exato. Sim, existe a biologia... Você pode fazer e depois fazer um teste e você vai ver que realmente houve uma modificação. E na foto Kirlian é a mesma coisa. Exatamente, né? Impressionante. Aí entram os florais, né? N coisas, N coisas. Então, vamos voltar lá para essa coisa que acho que ninguém tinha ouvido ainda, que é um mito, então. Homeopatia e alopatia podem caminhar juntas. Caminhar juntas, com certeza. Essa é a origem das coisas. Ou seja, tá. Sempre. E o caminho, elas caminham juntas até quando, então vamos dizer? Até que ponto ela vai ter que caminhar indefinidamente ou chega um ponto que você pode abrir mão da alopatia, digamos assim? Grego, assim, eu recebo... Homeopatia não tem contraindicação, claro. né? A minha riqueza é receber os pacientes, porque eu recebo pacientes de todos os tipos, de todas as classes, de todos os lugares. E cada individualidade é uma individualidade. Então, até onde vai a alopatia com o paciente, até onde ele vai adotar a homeopatia, depende da consciência dele, do grau evolutivo a nível consciencial. O quanto ele está sutilizado, o quanto ele entende as suas emoções, o quanto ele entende que ele é algo interno, que é superior, que é imanifestado, que depois se manifesta no mundo externo, que ele não é o corpo físico dele. Então você vai... Então eu atendo o espírita ele você vai buscar o âmago do ser do paciente. Mas eu respeito. Aquele que quer ficar na alopatia, quer ficar tomando a alopatia porque se sente seguro, é uma caça de cebola, tem que ter muita paciência, você tem que deixar aquela alopatia acontecer, você tem que deixar aquele medicamento ficar ali e introduzindo elementos da ortomolecular, que também é molécula, que também é partícula, que também é matéria, e aos poucos introduzindo a homeopatia e os florais, que vai modificar a questão energética, porque tudo é uma questão de energia. Sem dúvida. No fundo, a conclusão que se chega é essa. E me diz uma coisa, quando a pessoa chega lá, então ela se abre, claro, faz aquela anamnese e começa a se fazer a homeopatia. Quando entra
quando entra a questão ortomolecular, existe também um momento que o ortomolecular entra nesse processo? Então, eu entro junto, porque assim, o paciente me chega... Então vamos esclarecer o que é a medicina ou a medicina ortomolecular, que é moda, pouca gente faz medicina ortomolecular, muita gente, ninguém sabe o que é, e muita gente eu ouvi dizer, inclusive já fiz uso também, que se curou através da medicina ortomolecular. Então, o que é, para você dar continuidade depois, Claro. o que é a medicina ortomolecular? A gente não vai aprofundar em temas assim, bioquímicos muito Claro, profundos, né? A senão gente está falando para as pessoas comuns, para as pessoas leigas que querem um benefício com relação à informação. Exatamente. Então, assim, a medicina ortomolecular são moléculas não pareadas, digamos assim, sem par, tá? Que ficam desses dejetos da célula em funcionamento. Aquilo que ela está... Claro! A excreção da célula. Isso, a excreção da célula. Tá? Então, são os radicais livres que ficam em torno então o nome é radical livre. Radical livre. Ótimo, tá. Os radicais livres é que são as... Então, tem uma série de radicais livres que são classificados, né? Sim. Que eles precisam ser pareados, eles precisam de alguma coisa que chegue e case com eles para eles serem eliminados, senão eles vão ficar em torno da célula Então o radical livre precisa formar um casal para ser eliminado, é isso? Exatamente. Olha que interessante. E aí que entram os minerais, as vitaminas, que formam os complexos, tá? Onde o principal dele é a glutationa, que vai fazer a faxina, que vai varrer esses radicais livres em torno da célula. Em síntese, a ortomolecular é isso? Em síntese, é Nossa isso. Senhora. É apenas isso. Que interessante. Como é fantástico realmente o caminhar da evolução. Quer dizer, você deixando os dogmas de lado, não abrindo mão da ciência, né? A ciência é sempre o carro-chefe, né? Sempre. Quando chegam para mim e dizem assim, não, mas a ortomolecular não é científica, eu falei, abre o Google acadêmico e pede assim, a vitamina C tem trabalho científico? 3 milhões de trabalhos científicos. Selenium tem trabalhos científicos? 3 milhões e tantos. Como que não é científico? A ciência está atrás e fez trabalhos sobre isso. Claro. Não está na minha, não está no Google comum, mas talvez no Google científico, acadêmico, você encontra. Uma palavra que se usa muito na ortomolecular é a questão do bioidêntico. Isso. Existe, eu entendo na qualidade de leigo, por exemplo, eu estou numa idade de 64 anos. Sim. Os meus hormônios já não são os mesmos da minha juventude. Sim. Então eu tenho que repô-los, não é apenas o homem pensa em questão de virilidade, essas coisas, mas é questão de saúde. Saúde. Exatamente. Então a gente percebe que... Aí eu fui ler sobre reposição hormonal. Ler antes de consultar um profissional da saúde. Sim. O que eu li no Google, no pai de todos ali, eu falei, eu vou ficar velho, não vou fazer nada e estou acomodado, porque as contraindicações, os riscos que eu corro, injetando o hormônio, sim, ou botando um emplastro de hormônio, de testosterona, essas coisas, eu vi que era melhor eu ficar, sim, deixar a coisa ficar naturalmente, acabou. Aí conheci a medicina bioidêntica, que aí mostra, eu vou deixar o doutor explicar agora, sim, porque o organismo no bioidêntico parece que ele não vê um intruso lá dentro, ele pensa como se fosse alguém de casa. Como é que é isso? Grego, a gente vai voltar para o início da nossa conversa. Célula. Não é esse ponto. É. Um pouquinho mais adiante. Tá. Com relação à indústria farmacêutica. Sim. Tá? A indústria farmacêutica, ela precisa, para patentear, criar algo que não existe. Então, uma testosterona, uma metiltestosterona, ela é modificada. Tá? Então ela só vai vender, a indústria só vai vender se tiver uma modificação. Tá? Então na década de 80, 70, 80, se fabricou muitos medicamentos, principalmente estrogênios para dar para as mulheres. Isso. E era retirado de éguas. Tá? Eles davam um diurético para a égua, ela ficava grávida, prenha, um diurético, e retiravam daquela urina os primeiros estrogênios, retiravam e faziam medicamento. Tá? Com o passar do tempo, isso deu problema com relação às mulheres, porque aquilo que tu coloca na boca e o teu organismo não reconhece como natural, ele não sabe o que fazer. Exato. Ele não sabe o que fazer. E ele vai criar efeitos colaterais. Então, existiam cânceres de fígado, né? Aumentou o câncer de útero, aumentou o câncer de mama. E aí a mídia falou assim, isso não serve. Tá? Aí jogaram a criança com a água do banho junto, porque assim, jogaram todos os hormônios, fizeram uma maciça campanha contra os hormônios, né, na mídia, anulando praticamente a questão do uso dos hormônios. As pessoas ficaram assustadas, os ginecologistas assustaram as pessoas, só que desde 1976 existe nas farmácias de manipulação os hormônios bioidênticos,
O que é bioidêntico? Ele é a chave exata do teu hormônio. A nível molecular, ele é a criação perfeita do teu hormônio. Então, se você injetar, se você aplicar na pele, que é absorvido na pele, o teu organismo vai aceitar e vai dizer assim, não, ok, então isso eu conheço, então isso eu aceito, não vai ter efeito colateral nenhum. Eu trabalho já há alguns anos com hormônios bioidênticos e nunca vi um efeito colateral com relação ao hormônio bioidêntico. Não existe. E meu organismo vai reconhecer aquilo como alguma coisa dele, claro. E também, ao mesmo tempo, o meu organismo não vai deixar, não vai virar preguiçoso porque ele está recebendo isso? Como é que ele entende isso? Mas aí tem uma técnica muito sutil, que é uma coisa de consultório, porque a gente tem que ver que tipo de idade que a pessoa está. Claro, N fatores, a gente faz um exame de saliva que é muito preciso, que vai te dizer exatamente como que estão os teus hormônios, a testosterona, o cortisol, o estradiol, e aí a partir disso a gente vai montar uma estratégia. Porque assim, a partir de uma certa idade, não adianta estimular as suas células do testículo a produzirem testosterona, elas não vão produzir. Não vão, claro. Já deu para bola, como a gente diz. E a gente não quer o exagero. A gente não está falando assim de um fisiculturista. Sem dúvida. A gente não está falando de músculo. Qualidade de vida. Porque no teu coração tem receptores para testosterona. Tem muito receptor para testosterona. Então, se você perder o teu coração, já se ressente. Toda a tua musculatura se ressente. Tá? Então, é uma dança, é como se fosse uma arte de equilibrar esses hormônios e aí deixar a pessoa bem e saudável. Né? Então, pelo que você está me dizendo, seria obrigatório, digamos assim, seria saudável se todo mundo acompanhasse o seu, como é que se diz? O seu estado de saúde. Não? Porque eu já trouxe aqui uma pessoa, uma profissional sobre bioidêntica, que ela me disse que nós começamos a envelhecer aos 26, 27 anos de idade. Sim. Então, quer dizer, poxa, de 27, 26, 27 para 60, para 50, para 40, e muita gente não dá conta, né? A gente perde aquele vigor. Então, esse acompanhamento, ele deve vir desde cedo. O que você orienta nesse sentido? A nível de neurotransmissores, aquilo que a gente tem no cérebro, né? Então, assim, aos 40 anos de idade, você começa a perder a acetilcolina, a memória já começa a ficar fraca. Aos 40? Aos 40. Puxa. Aos 50 anos, a gente começa a perder GABA. O que é isso? O GABA é um neurotransmissor que te faz dormir, ele é o desliga. Então, assim, a adrenalina e a noradrenalina te excita e o GABA, ele é o freio. Sim. Então, você começa a ter insônia depois de 50 anos. É verdade, você dorme menos, né? Muito menos, né? E aos 60 anos você perde a serotonina, que é aquele hormônio do prazer, né? Do tesão da vida, de querer viver, e você começa a perder aos 60 anos. Tá, isso... Então, assim, é uma dança, você tem que ver a nível cerebral o que está acontecendo, você tem que ver a nível glandular o que está acontecendo, e fazer uma média disso tudo e harmonizar o paciente. Harmonizar. Essa é a palavra, harmonização. Isso é importante. Porque não adianta você querer me dar um testosterona para 20 anos de idade, né? Não vai bater com o resto do meu organismo, vamos dizer. Eu conheço um colega médico que tem em torno de 70 anos e ele tem um organismo de 35 anos, ou seja, ele tem um vigor de 35 anos, tá uma capacidade intelectual de 35 anos e está muito bem. Daí tu vai me perguntar a questão mais metafísica, tá, mas ele não vai envelhecer? Lógico, ele vai envelhecer, mas é aquela questão da longevidade que foi colocada ontem. A pessoa quer viver 100 anos? Sim. Quer? Aí eu pergunto, para quê? É verdade, claro. Para quê? Para quê? Você tem que chegar saudável. Para ficar brincando com um monte de coisa. Você perdeu os amigos, não tem mais amigos, você não tem mais nada. Ninguém, então, viver para quê? Ser imortal às vezes é uma bobagem. É uma bobagem, eu concordo. Então a gente tem que ter um bom senso com relação a isso. Eu acho que a palavra bom senso se aplica muito. Então eu pergunto muito para o meu paciente que ele é empresário, ele é uma pessoa que gosta de trabalhar muito, 12 horas. Eu falo assim, vou te dar energia. O que tu vai fazer com isso? Vou trabalhar 18. Tá, mas e... Não está certo. Não vai adiantar nada, né? Não vai adiantar nada. Claro. Não vai ter que olhar, não vai mudar o paradigma dele, não vai mudar o pensamento dele. Então, assim, tudo isso que a gente falou, a gente tem que mudar o pensamento. Tem que mudar, senão não adianta. Senão não... E você faz esse trabalho todo, vamos dizer? Sim, é interessante, né? Porque o médico ele é um cientista. É muito difícil assim o médico ter uma visão holística, né? Como é que você conseguiu introduzir isso? Você é um médico diferenciado lá, vamos dizer assim? Assim, eu me sinto diferente desde que nasceu, digamos assim. Então, já me interessava por metafísica, por astrologia, eu fazia mapas astrológicos desde os 12, 13 anos de idade, então isso sempre me acompanhou, né, junto com a música. Então isso me levou na faculdade de medicina, além de fazer a medicina convencional, a buscar a homeopatia, a buscar um sentido maior dentro da medicina pelo que eu trazia já. Deixa eu aproveitar, já que tem um profissional da homeopatia, eu tenho lido aí
sobre floral, até floral da casa do vizinho. E eu não sinto segurança, eu como leigo aqui, eu não sinto segurança nisso, vamos dizer. Porque o Bach, o floral de Bach, que a gente, você vê que houve estudo, houve uma série de coisas, é conhecido no mundo inteiro, tem uma história, tem um estudo fabuloso. E depois, a partir daí, começaram a surgir floral de tudo quanto é canto. Como o floral eu posso desenvolvê-lo como? Você fala da parte da metafísica. O grego aqui, ele pode desenvolver o floral do grego. Eu chego, arrumo uma planta, coloco uma intenção na planta, aprendo como se faz a dinamização, sei lá como é que é o nome do negócio, e lanço um floral. Isso aí vai funcionar? Provavelmente vai funcionar. Vai funcionar? Com certeza. É mesmo? Porque assim, a questão dos ingleses, eles são muito sistemáticos, eles são muito técnicos, né? Então o fundador, que foi o Edward Bach, isso. Ele teve um problema de saúde e ele achou nas plantas a intuição de captar a essência das flores, né? E colocar nos frascos e beneficiar as pessoas. E isso foi bom porque disseminou em todo o mundo a questão das pessoas buscarem por que a flor como essência ela cura as pessoas. E cura através das emoções. A gente precisa curar as nossas emoções. Ah, sem dúvida. Elas são duais. A gente tem alegria e tristeza, como tem dia e noite. As emoções são a maior causa das doenças. Eu fiz uma estatística, os 2 medicamentos que eu mais passo, homeopáticos e florais, é para raiva e mágoa. Eles são campeões. Então a raiva é fogo e a mágoa é uma raiva decantada. Ela vira algo aquático, assim, mais do choro. E a raiva é mais fogo, ela é mais um emocional quente. Então, são campeões. Eu fiz uma estatística. Então, é o natro muriático, o Staphysagra e o Impatiens com o Holly, que são os campeões de prescrição. E funciona? Funciona? Funciona. Porque é uma frequência. Aquela frequência vai bater com a frequência da tua emoção. E aí, a cura, a força vital que está por detrás disso vai vir e vai desbloquear, vai harmonizar a tua emoção. Que bacana, mas aí você precisa ter... A gente falaria de arquétipos, que aí é uma outra conversa. outra história. E você precisa ter a sensibilidade, claro, de poder ler no paciente essas coisas. Porque isso aí não está escrito em lugar nenhum. Você tem, com aquilo que você falou, você tem que captar no cliente, no paciente, o que ele precisa. Eu vou voltar para o paciente. O paciente muito complicado, chegou no meu consultório 2 semanas atrás, paciente feminina, com uma queixa de insônia, tá? Tinha passado por um profissional em Porto Alegre muito famoso, tá? Da cirurgia plástica, e ele tinha entrado na parte ortomolecular e fez com ela, assim, uma gama de vitaminas minerais, fez o hormônio do crescimento injetável, fez uma miscelânea. E ela não estava se sentindo melhor. Aí eu perguntei assim, fulana, quando que começou o teu processo? Eu estava na minha casa, aí eu escutei a conversa do meu genro com a minha filha, dizendo que ele não gostava de mim, que me achava uma chata. A partir daquele momento... Pronto. Eu desmoronei. Exato, acontece. Acontece mesmo. Então, esse momentum do trauma, onde foi criado esse trauma, é importantíssimo. Porque a partir daí ela desenvolveu insônia, a partir daí ela não conseguia mais dormir, e eu, através da homeopatia, que ela comprou numa farmácia... Aí, nesse caso, foi homeopatia, não foi floral. Não, porque ela já tinha... Não, foi homeopatia. Foi homeopatia, Tá. Então, a partir desse ponto, a gente fez uma formação homeopática para ela e ela entendeu o processo, ela começou a entender o processo dela. Mas foi a partir da conversa que eu tive com ela. A primeira conversa? Claro, a primeira. Eu falei para ela, você não pode, isso aí gerou algo dentro de você, criou algo, uma expectativa, você tinha uma expectativa com relação ao genro e aquilo se desmoronou. Então chamou a atenção de alguma coisa que estava latente dentro dela. Então olha para esse teu emocional e harmoniza isso aí. E entrei com homeopatia. Sim. E ela, 1 semana depois, já estava melhor. Olha que bacana. Quer dizer, você tem uma nova visão sobre aquele fato, né? Vamos dizer, um entendimento novo, né? Porque tem que ter... Alguém que está com um paciente na frente, com um processo de cura, ele tem que ter essa sensibilidade. Tem que ter. Tem que entender a alma do cliente, não só a parte física. Também, tecnicamente, a parte física. Mas não. E às vezes é isso que resolve, Grego. Às vezes é uma conversa, às vezes é um medicamento que vai profundamente na questão emocional. Eu tenho um médico maravilhoso que eu conheço, um amigo, e o que você está falando é importante. Ele já esteve aqui muitas vezes no meu programa. E ele é humano, é um médico humano. Ele não quer saber de 5 minutos, vai embora. Ele vai buscar a sua vida lá de trás. Ele quer saber tudo para poder chegar num diagnóstico fabuloso. Você entendeu isso? Então isso é importante.
você procurar ler o teu paciente, descobrir, porque ele mesmo vai te dar elementos de você facilitar a cura dele, não é isso? Que nem o caso que você foi muito feliz agora citando o caso dessa senhora. O que aconteceu de tempo para cá? Puxa, eu ouvi um negócio desse, pronto, já te deu o insight e você já teve a intuição, vamos dizer assim, né? É isso que ela precisa. E depois, 7 dias depois, ela estava ótima. Então, e todos nós temos esses momentos da nossa vida. Temos, nós claro. temos momentos críticos, né, de trauma, o que a gente interpreta como trauma, que às vezes é uma coisa até positiva, para a gente se desiludir de alguma coisa, mas a gente interpreta como trauma e fica no campo emocional mental. Fica, enquanto você não resolve isso, ele vai estar te atazanando. Com certeza, como o nosso mental é muito grudado com o nosso emocional. Muito. Então uma coisa leva a outra. Então daí depois nem mentalmente você fica bom, nem emocionalmente. Então você tem que desgrudar um pouquinho isso, tratar o emocional e fazer com que o processo do paciente ocorra. Hoje, vamos dizer, chega alguém no seu consultório, doutor, eu estou com 45 anos, estou me sentindo bem, mas como eu quero ter uma senilidade acompanhada ali, eu gostaria que o senhor me orientasse. O que você vai fazer para esse paciente aqui? É um paciente que não tem nada. Ele foi te visitar porque ouviu falar bem de você e essas coisas todas. O que você vai fazer? Grego, primeiro assim, exames. Eu pedi todos os exames laboratoriais. Laboratorial, aí sim. De sangue e de saliva, são 2. Sangue e saliva, tá. Tá. Com isso eu vou fazer o VEGA teste, que é o teste que eu faço de biorressonância, para ver como é que ele está com relação a metais tóxicos e com relação a minerais, vitaminas, aminoácidos. Tá? E vou colher toda a história do paciente, porque eu preciso saber da história completa. Tá? A partir disso eu vou esperar a segunda consulta, onde ele vai me trazer todos esses exames, e eu vou começar nessa arte de harmonização do paciente, ou seja, vou ver como é que ele está a nível nutricional, se os órgãos, se a tireoide funciona bem, se a adrenal funciona bem, se o pâncreas funciona bem, porque esses 3 em conjunto, eles funcionam em uníssono. Repete os 3. Tireoide, importantíssimo. Adrenais, que é a suprarrenal, tá. Se chama tudo adrenais. Tudo glândulas. E o pâncreas. Tá. Então, onde você tem um desequilíbrio de um, você vai ter um desequilíbrio do outro. Então não adianta... Eles têm que trabalhar harmônico. Exatamente. Não adianta tratar a tireoide sem tratar a suprarrenal. Então, suprarrenal é estresse, é cansaço. Todo mundo chega estressado. É difícil chegar a esse paciente que quer só harmonizar e não ser estressado. Claro. Então, a gente faz o exame e vai verificar que o cortisol dele está muito baixo. Tá? Então, a suprarrenal tem várias camadas, e as camadas mais superficiais, elas são desgastadas com o tempo. E uma dessas camadas é a produção de cortisol. Tá? Então, a gente tem que harmonizar esse cortisol, tem que fazer a pessoa produzir mais cortisol e se estressar menos, o que é complicado. É complicado, isso é complicado. Se o cortisol estiver baixo, a tireoide não funciona. Se o cortisol estiver baixo, o pâncreas não vai produzir insulina o suficiente. Então, um depende do outro. É uma sinfonia. Isso que você está falando é interessantíssimo. Vamos passando, né? Onde entra, eu vou te perguntar isso aqui porque eu tenho uma filha nutricionista. Onde entra a alimentação em todo esse processo? E que percentual de importância tem a nutrição nesse processo todo que você tem com o paciente? É importante isso ou não? Existe uma ciência chamada nutrigenômica. Nutrigenômica? Claro, que é a expressão gênica dos alimentos mediante as suas células. Olha, eu nunca ouvi falar disso. Fantástico. Nutrigenômica? Pesquise. Vou pesquisar. É muito importante. Então, eu digo que o médico tem que entender de nutrição, tá? Ele tem que entender de nutrição para... senão esse binômio da nutrição microscópica, ela não vai ocorrer com a macroscópica, né? Então, a gente vai voltar lá para o início da nossa conversa. Olha que questão dos carboidratos. Tudo casa, né? Olha só. Então, a gente tem que ter os aminoácidos, a gente tem que ter os ácidos graxos essenciais, ômega 3 e ômega 6, e também os carboidratos essenciais que não são essenciais, ou seja, a gente tem que fazer uma visão completamente diferente com relação à nutrição, porque tudo que eu falei, se o paciente chegar e não se alimentar corretamente... Adequadamente, sim. Claro. Então, a gente precisa de outro programa, né, Greg? Para falar sobre os hidrogenados, sobre os carboidratos simples, sobre a questão do trigo. Então, assim, a gente procura. Só que essa é uma das partes mais difíceis de chegar no paciente e modificar. Porque o paciente tem uma carência, ele tem uma dificuldade e tem uma relação quase que emocional com a alimentação. Porque é interessante, quando a gente faz dieta, claro, é incrível, a gente só come aquilo que a gente não gosta. Porque tudo que a gente gosta é proibido.
Então, isso é um fator que não é... Sabe por quê? Vou falar rapidamente. Fala, isso aqui. A indústria alimentícia, a gente falou da indústria farmacêutica, a indústria alimentícia, ela precisa te viciar de uma certa forma. Com certeza, com certeza. Já olhou a tua ração de cachorro ou de gato? Tu tem gato, tem cachorro? Não, mas não tá. Quem tiver em casa, olhe, a ração está totalmente balanceada. Tem aminoácidos essenciais, tem ômega 3, isso tem sim, minerais. Para deixar... Como que um animal tem isso e o ser humano não tem nem perto disso no supermercado? Essa é a pergunta. Segundo lugar... Boa pergunta, hein? Olha só, quer dizer, tem para o cachorro, mas não tem para a pessoa. Com relação aos carboidratos simples, eles viciam por si só. Com relação às batatinhas, que a gente come muita batata, tem 2 pontos. Na batatinha que você come no fast food, ela tem algo chamado glutamato monossódico. Tem, isso aí é terrível, né? Que vicia, porque tem algo chamado MAMI, que é uma papila gustativa. Isso. Quando você ingere, fixa naquela papila. Fica um vício, eu quero comer a batata de tal lugar, porque já está... Com relação ao açúcar, que está no carboidrato simples, massa, arroz branco, pão, massa, bolo, cuca, etc., pão branco, você tem o açúcar simples, você ingere, o estômago absorve rapidamente. O açúcar simples é o natural, né? Que tem nos alimentos ou não? Sim, isso? A farinha branca se transforma em glicose rapidamente no estômago. Puxa, olha só, farinha branca? Sim, então se você comer um leite condensado ou um pão branco é a mesma coisa. Olha só. E aquilo eleva a tua glicemia, você sente aquele bem-estar, aquele prazer no cérebro, que é momentâneo, porque tu vai precisar de uma outra dose. E tudo, pronto. Tudo na alimentação eles fazem assim, tu ter picos, né, de glicose e depois o gráfico vai lá embaixo, tu vai precisar de uma nova dose para se sentir bem. Sem dúvida. Não é algo equilibrado. Então o que a indústria quer? Quer que você fique louco, alucinado, estressado, tomando bastante café, que é uma xantina que para te determinado excita. produto e dá aquele prazer, aquele prazer. É o que eu tinha quando eu fumava, então, a dopamina. Claro, a dopamina, que me dava um prazer danado. A nicotina substitui a dopamina e a acetilcolina, que aliás nós vamos ter que conversar sobre isso depois. Nós vamos falar, nós vamos ter outros, você vai ter que voltar aqui, se vira, vem visitar Florianópolis. Eu acho isso importantíssimo, porque com certeza vão gerar muitas perguntas, né? Claro, porque você é um médico holista, digamos assim, você é formado, tem a sua formação acadêmica, científica, mas você tem a visão aberta. Claro. Então você aborda por diversos... Isso é muito importante. Muito poucas pessoas dispõem de um profissional assim para ser atendidas, vamos dizer. E na questão, então, vamos voltar à alimentação. A alimentação, então, tem um fator importantíssimo nessa... E é o fator mais difícil de ser modificado no paciente. Porque ele não larga o paninho, não larga o ursinho, sabe? É uma coisa de infância. Aquele ponto, tinha uma paciente que falava assim... Doutor, eu não consigo tirar o pão branco da minha vida. A minha mãe fazia um pão que modelava uma pomba. Sei. E eu faço até hoje. Eu faço em casa esse pão. E eu como todos os dias e lembro da minha mãe. Sim. Como que você vai desvincular uma coisa dessas? Tem razão. É difícil. É muito complicado. Eu tenho uma paciente que morou muito tempo na colônia. Ela veio da colônia. Em Caxias existem várias colônias onde o pessoal tem hábitos dos italianos antigos. E ela come todos os dias de manhã salame. Então ela deixa o salame pendurado na cozinha. Eu sei como é que é. E come todos os dias. E ela é quase perfeita, ela não come pão, não tem outros vícios, mas isso ela não consegue modificar nela. Ela diz, não, me lembra o meu pai, me lembra aquele carinho todo, a família reunida. Tá, mas como é que é a saúde dela? É boa? É boa até esse ponto dos nitratos que ela ingere através da alimentação com o salame. Tá, muito bem. Então vamos dizer... Limites, né, Greg? Você usou. Então eu sou viciado em alguma coisa. Eu não consigo abandonar o pão da moça aí, a outra não consegue abandonar o salame. Como é que você trabalha? Existe paliativo para isso? Grego, não existe. Não? É que nem a alopatia que os pacientes... Eu vou manter o teu medicamento da pressão... Então, como é que você vai me tratar se eu não consigo abrir mão? Você vai segurar minhas pontas, vamos dizer? Eu vou segurar as tuas pontas. É essa? Respeitar o livre-arbítrio. O paciente não vai modificar. Ele fala, eu não vou modificar. Você não vai fazer milagre nenhum comigo. Não vou fazer milagre nenhum. Olha, isso é honestidade, é tudo aqui. Olha que importante isso. Então, não adianta você tentar enganar a si próprio nem ao médico, né? Porque não vai conseguir resultado nenhum. Exatamente. Então, abrir mão. Olha, para a gente ter a cura, a gente precisa abrir mão de muitas coisas, então, né? O que você recomendaria, então, hoje, para as pessoas, assim, vamos dizer, disso tudo que nós estamos falando, que é pouca coisa perante pincelando. Muito micro dentro do macro. O que as pessoas
têm que atentar hoje, têm que estar atentas hoje? Porque eu acho que eu estou bem, eu acho que essa barriguinha é natural da minha idade, porque meu metabolismo, todo mundo diz, não, seu metabolismo está mais devagar agora, então você tem que fazer isso, aquilo. Então muita gente se conforma. Então tem uma série de mitos, né, que as pessoas vão assim. Então, você que é um profissional que lida com saúde todos os dias, recebe pessoas com todo tipo de problemas, o que você recomendaria para as pessoas para minimizar esse problema ou terem aquilo que sem isso a gente não tem nada na vida, né? Saúde. Excelente pergunta. Para resumir o que a gente falou, a gente tem que atentar principalmente para aquilo que a gente está ingerindo, alimentação, tá? Reduzir esses fatores dos carboidratos simples principalmente, né? Procurar proteínas de qualidade, procurar ingerir um ômega 3, né? Que é uma gordura de qualidade. E atentar para as alopatias, ou seja, os medicamentos que está fazendo uso, para ver se aquele medicamento realmente é necessário, né? A gente não vai ter tempo hábil para falar sobre algumas coisas. Não, quanto tempo nós temos, Fernando? Tá. Alguns medicamentos, mas sim atentar e minimizar os medicamentos alopáticos. E buscar, no meio disso tudo, medicinas alternativas, né? Sim. Que te levem a um equilíbrio maior, através da homeopatia, através dos florais, através da ortomolecular, né? Trazer para si o hábito de buscar esse caminho, esse viés para poder se harmonizar. E lógico, os exames clínicos, né? Regulares, de forma regular, né? Atentar para o exame de saliva, que agora é uma coisa nova, mas no futuro vai ser algo de praxe, sim, porque ele é muito mais preciso que o exame de saliva. Por que ele tem esse exame de saliva que eu fiz? E até, por que ele tem diferença, assim, por exemplo, de manhã, de tarde e de noite? Por que você colhe saliva de manhã, de tarde e de noite? Que resposta que ele te dá de manhã, de tarde e de noite? Claro. Porque assim, um exame comum, só de hormonal, ele é feito só pela manhã. Sim. Tá? De manhã, de tarde e de noite, porque a gente dosa o cortisol, o teu cortisol. E o teu cortisol, ele obedece a um ritmo circadiano. Ele aumenta de manhã, às 8 da manhã, no meio da tarde ele começa a decair, e às 10 da noite ele cai. Que isso te dá que indício? Que ele diz? Ele te dá um indício de estresse. Estresse. Eu estava pensando isso hoje de manhã para te falar, foi bom ter tocado. A gente já fez esse programa antes. Né? No astral ali. Ó. No astral. É. Então, assim, 100% dos exames que eu fiz, só 2%, tá, tiveram um cortisol normal. Puxa. Tá? O resto das pessoas é abaixo do normal ou quase estresse crônico. E tem uma linha, que é um gráfico desse exame, que mostra uma linha contínua, ou seja, o teu cortisol de manhã é igual ao do da tarde, que é igual ao da noite. Ou seja, aí a pessoa está no estresse crônico. Peripaco próximo. Isso, próximo de fundir os motores. Tá, mais uma perguntinha, aproveitando a sua presença aqui. A questão do testosterona, ou como o progesterona para a mulher, tem reposição para a mulher também, né? Sim, então, sim. Qual é, você usa por determinado tempo, usa indefinidamente? Como é que é a questão do hormônio bioidêntico? Você sim. Tem que usar certo tempo parar ou pode usar uso contínuo? Como é que é isso? Porque existe assim, muita informação claro, distorcida. Com certeza. Com relação a isso, assim, a mulher, a partir dos 50 anos, geralmente, ela começa a entrar em climatério. Sim. Tá? Que é a diminuição progressiva dos hormônios. Não é assim, não é uma coisa assim... É a pré-menopausa, né? Pré-menopausa. Ela acorda de manhã assim, estou na menopausa, não vou menstruar mais amanhã, estou sem hormônio. Não. É algo que é a dança dos hormônios. A gente vai baixando progressivamente. Sim. Então, o médico que acompanha essa paciente tem que acompanhar aos 50 anos, essa pré-menopausa, observar essa decaída dos hormônios e tratá-la quando ela chegar próximo dos 60 anos, ou seja, modulando esses hormônios. E a mulher tem a progesterona como hormônio principal. Sim. Logo depois o estrogênio. Estrogênio, e sim. ela tem a testosterona também, como nós temos a progesterona, isso. Os homens. No homem é o inverso da mulher. Exatamente. Tá? Então a progesterona em si, ela é fundamental, tanto que a menopausa da mulher ela é mais progesterônica do que estrogênica. Olha que interessante. Puxa. Tá? E a mulher que toma pílula aos 18 anos de idade, ela já é uma mulher menopausada, porque ela não ovula mais. E no momento da ovulação é que ocorre a liberação da progesterona. Então, se ela não ovula dizer, mais... Ela pode ter dificuldades para ser mãe mais para frente? Com certeza. Putz, olha isso, rapaz. Olha isso. É mesmo? Exatamente. Isso eu nunca ouvi falar. Olha que interessante. Então ela tomou pílula 20 anos, parou e quer engravidar. Ela vai ter dificuldades em engravidar. Com certeza, por falta de progesterona.
Puxa vida, essa aí eu não... Olha, eu sou um curioso na área médica, hein? Sim, nunca ouvi falar isso. E eu acho que também ninguém divulga isso, né? Acho que ninguém divulga. Porque não vai ter interesse, né? Vou parar de vender anticoncepcional. E a questão agora, eu te perguntei, eu posso, por exemplo, passar todo dia, até o fim da minha vida, testosterona bioidêntico? Até o final da tua vida. Não tem esse negócio de interromper um certo tempo, voltar depois, nada? Não tem. Você usa. Então tá. Tem um pool básico, né? Você tem que ir até 10 miligramas, acima disso. Claro. Não interessa para o paciente, então você vai ter uma vida normal, como se tivesse uma testosterona. Isso vai te dar, a testosterona, ela dá o vigor físico, na disposição, né? Essas coisas todas. Então, além do vigor físico, o vigor muscular, vigor cardíaco. Olha que importante. Existe testosterona no cérebro. É porque nós homens, né? Nós homens, generalizando, a gente fala testosterona, já liga com questão sexual, virilidade, essas coisas. Não tem e nada é a muito ver. mais amplo do que isso. Gente. É questão de saúde. Você foi muito feliz aí. Eu não sabia que influenciava tanto no coração, inclusive. Você quer ter coração saudável, quer ter uma série de outras coisas saudáveis? Cuide do seu testosterona. Faça exames. Só para finalizar, quanto nós temos, Fernando? Vamos lá? 2 minutos, ótimo. Eu fiz, claro, já estou numa idade que eu preciso acompanhar. Existem diversos tipos de exame de testosterona, por quê? Testosterona parcial, não sei mais o quê. Por que existem? Na realidade, existe a do sangue, que é medida. Isso, do existe sangue. A testosterona livre. Livre. Tá, e a testosterona total. Isso. O que é isso? A livre é calculada através da total. Tá? E a total, ela não é verdadeira porque parte da tua testosterona está presa no SHBG, que é o carreador de testosterona dentro do teu sangue. Existe um caminhão. E aquele exame que você falou que você faz ali, ele é mais fiel do que o exame de sangue? Com certeza, porque a nível molecular, toda a testosterona passa na saliva, integralmente, não tem caminhão. Não então, brinca. que tu tiver na saliva de testosterona, e aí a gente pode até... Nossa senhora, olha. Vamos fazer uns 10 programas aqui. Vamos trazer ele uma vez por mês aqui. Pode pegar. Vai ser um prazer. Não, já pensou? Isso é importante, puxa. Tá? Então, a nível molecular, passa integralmente na saliva. Então, você tem a testosterona real na tua saliva. No sangue, não. Olha que interessante, ó, tem um minuto. Porque a saliva, a gente não pode falar hoje, mas aqui, o que nós temos na boca é uma coisa de louco. É um universo dentro da boca, né? De organismos vivos e uma série de outros fatores que você está dizendo agora. Então, puxa vida, tem um assunto para muito tempo. Terminamos o programa, Fernando? Estamos em cima da hora? Doutor André, que pena, né? Olha só. Mas eu acho que vai ficar aqui a promessa de que oportunamente, quando você puder voltar a Florianópolis... Com certeza. E se a gente tiver mais tempo, nós poderemos até gravar alguns programas para já deixar, né? Com mais tempo. Que é importante, a gente carece desse tipo de informação. A gente tem muita informação, como você disse, científica, que o povo não entende absolutamente nada. O médico vem e fala, parará, e aí? Ele falou bonito, mas não entendi nada. Isso. Então a gente tem que ser prático, tem que mostrar para as pessoas a realidade, fazer com que as pessoas entendam aquilo que elas estão somatizando no seu corpo. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Tá? E, ó, eu estou aqui inteiro, devo a ele também aqui, viu? Que tem me ajudado bastante, doutor André Locatelli, mesmo por orientações aí. Então está sendo muito benéfico. Muito obrigado, sucesso lá. Eu que agradeço. E eu acho que você vai ter o teu quinhão de recompensa depois também, né? Obrigado por estar aqui. E para vocês, um fraterno abraço e um feliz sempre.